Olá, gente! Mais um episódio do Pode para Elas. E se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, já se inscreve, tá aqui o canal e já me segue lá nas redes sociais. Nós temos episódio toda semana e esse episódio de hoje é um episódio bem diferente. É a primeira vez que a gente vai ter uma profissional que não é médica aqui com a gente. Hoje eu trouxe Leila Maia para conversar. Leilinha, vou chamar de Leilinha. Leilinha é profissional de educação física, idealizadora de projetos sociais e hoje a gente vai conversar sobre vários assuntos. E aí, Leilinha? Leilinha é minha amiga, gente. Por isso que ela não é Leila Maia, ela é Leilinha. A intimidade aqui, né? Né, amiga? Prazer, obrigada pelo convite, Eu né? que agradeço. Eu sou suspeita para falar o quanto eu sou uma admiradora da sua trajetória profissional e como pessoa, né? Sim, Para quem não sabe, eu conheci Malu, também vou chamar de Malu porque a intimidade, mas Malu era recém-casada, né? E assim, eu acompanhei a primeira gestação, né? Ela foi minha personal, personal. gente, por Tem muito foto tempo. dela grávida, a gente treinando, Sim. então é um carinho muito especial que eu tenho por você e por sua família e é muito legal, E é especial estar recíproco, aqui. totalmente recíproco. Até hoje, Hélio diz, tá difícil achar um treino bom como o de Leila, viu? A gente se divertia. E aí, Leilinha, você que, assim, vive nessa correria, a sua vida é muito corrida. Você foi mãe muito cedo, né? Fui. Livinha tá o quê? Com quantos anos? Vixe, Vai Maria. fazer 15 anos. 15 Sou uma anos. mãe de adolescente, né? Então, assim, você que trabalha na realização de sonhos de mulheres que são tentantes, né? A minha gestação, ela foi o contrário, não foi planejada, né? Então, eu tinha 21 anos e o baque de você descobrir que tá grávida, assim, jovem, eu tava ainda na metade do meu curso de educação física, foi um choque, mas é aquela coisa. A maternidade é algo sublime, né? É surreal. A gente vai se tornando mãe a partir do momento que a gente descobre que tá grávida. Então, foi e é muito desafiador, mas assim, o início foi muito mais desafiador porque era o novo, né? Eu era muito jovem, não tinha surpresa, né? a surpresa, né? Assim, conciliar uma universidade com... Tanto assim, que eu me formei, o finalzinho do meu curso foi pagando 9 matérias, fazendo monografia e amamentando. Assim, eu lembro que eu digo, meu Deus, como é que eu consegui? Porque ainda passou na minha cabeça em trancar o curso, mas aí vem a importância da rede de apoio, né? Que a gente Rede de apoio é tudo. hoje eu tenho certeza que você, assim como muitas mulheres que acompanham aqui, a gente valoriza muito mais a nossa mãe depois que a gente se torna mãe, né? É verdade. E muitas vezes são as nossas mães que são nossas principais redes de apoio, né? E no meu caso foi assim, minha mãe, até hoje é a minha rede de apoio, eu só consigo ter uma rotina como eu tenho de tanta coisa, de tantas versões que eu digo que eu me transformo no meu dia, porque eu tenho uma rede de apoio que é a minha mãe, que às vezes não dá para pegar na escola, mãe, me ajuda, você consegue pegar a Lívia e vai tentando conciliar, se virar. Mas a maternidade, ela me trouxe também muito um senso de lutar pelas mulheres, principalmente porque eu sou mãe de uma menina, né? Sim. Então, assim, Era isso que eu ia lhe perguntar agora, né, Leilinha? Porque você trabalhava só como educadora física, né? E onde foi, assim, que você acha que deu essa... O que é que lhe despertou para você querer, assim, lutar pelos direitos da mulher, né? De tanto que você fala, né? Da violência sim. contra a mulher. Eu acho que além das minhas vivências pessoais, né? Por eu trabalhar no social já há 10 anos, a gente vai saindo um pouco da nossa realidade de mundo para ver outras realidades. E a gente vê o quanto as mulheres, elas sofrem. É um trabalho de formiguinha, que ele vem sendo trilhado nessa luta pelo direito da mulher, mas que é tudo muito ainda recente. Se a gente parar e pensar, a mulher ela não tinha o direito de votar há menos de 100 anos atrás. A gente não tinha o direito de se divorciar, não tinha o direito de abrir uma conta no banco, sabe assim? Então, era uma submissão absurda. E mesmo a gente, gente nem se dá conta, né? tendo mais direitos hoje em dia, mas às vezes eles não são tão eficazes, né? Às vezes não são colocados em prática, né? Então, assim... Respeitados, né? Então, assim, eu digo que lutar pelo direito da mulher, eu luto com muita propriedade por já ter sido vítima de violência doméstica, por já ter sido assediada, por já ter passado por diversas situações que, enquanto mulher, eu sei que a gente tem vergonha, a gente tem... Eu digo que ter uma vida pública, né? Eu, como profissional de educação física, mais ou menos com
Eu acho que 6 anos de formada, eu recebi a oportunidade de trabalhar numa TV como consultora de saúde. Então, isso foi uma virada de chave muito grande na minha vida, porque me trouxe essa questão de perder a vergonha, né? De usar... De comunicar, né? E eu digo a todos que eu poderia, assim como muitas pessoas, né, usar desse sucesso ou dessa visibilidade para engrandecer meu ego por pura vaidade. Mas, graças a Deus, eu compreendi que se Deus me deu essa visibilidade, é por um propósito maior. É porque eu possa ser voz, né? Por causas que eu defendo, por coisas que eu realmente acredito. E a luta em defesa da mulher é muito isso. Pelas vivências que eu passei, por ver quantas mulheres não têm voz, é algo que está muito enraizado dentro de mim para que minha filha não passe, para que sua filha não passe, né? Para que as que estão... E se hoje eu, Leila, estou nesse lugar de fala, é porque outras mulheres lutaram por nós, né? Sim, então, assim, certeza. A gente honrar quem já lutou por nós e que a gente possa ter um futuro de mais qualidade, com mais respeito para as próximas gerações, que são nossas filhas. E, Leilinha, quando você anda, assim, visita, né? Que você ainda tá indo pros interiores fazer... Tô. Menos esse ano, mas assim, eu amo. Você... Amo demais. Você tá indo menos esse ano. É. Porque nunca mais eu vi. Mas você, quando vai, assim, e conversa, você acha que realmente o seu público é mais mulher? Sim. Tem mais Eu mulheres? acho que as mulheres, assim, elas se identificam muito com a minha coragem, né? Com o meu atrevimento. Porque não é fácil você ser uma pessoa pública, você colocar realmente sua cara a tapa pra tá. Eu poderia viver minha vida na paz e na tranquilidade, né? Tendo o meu trabalho e, enfim, não querer muitas vezes colocar a minha visão, né? Lutar muitas vezes pela causa que às vezes nem é minha, é de alguém, né? Então, assim, elas se sentem muito representadas de olhar uma mulher jovem, né? Mas que tem uma bagagem aí que faz ela ter realmente essa postura mais empoderada, mais corajosa como mulher. E eu me sinto muito honrada por isso. Eu acho que quando a gente passa pela experiência, né? Eu até digo isso para minhas pacientes. Eu passei pela infertilidade, então eu fui uma tentante, né? A gente consegue ter mais empatia. Muito mais. Então, quando você vive aquilo, você consegue entender o que é que a outra pessoa está sentindo. Com toda certeza. Por mais que você estude, que você veja, né? Mas, assim, sentir na pele é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, eu acho que isso... como você vê isso, essa sua experiência, olhando para trás agora, né? O que você passou, você vê isso como uma gratidão do que você é hoje? Você consegue ter esse sentimento? Consigo e muito orgulho, né? Da coragem que eu tive de mudar muitas vezes as minhas perspectivas, né? Assim, sair da zona de conforto, de apenas estar como profissional de educação física, mas entender que todos nós temos um propósito, uma missão em vida e que sim, eu exerço essa missão através da minha profissão, cuidando de pessoas, né, prevenindo doenças, mas também posso através da minha vivência pessoal, como um dos meus principais projetos sociais, que é o Ponte da Vida, né, que é sobre as questões de saúde mental, são relacionadas ao que eu passei com meu pai que cometeu suicídio. Então, assim, poderia ser uma história que eu guardasse Caramba, você tem quantos pra anos minha isso, família. Lili? Eu tinha 6 anos. Aí você lembra disso? Lembro, e assim, as poucas lembranças que eu tenho do meu pai eram lembranças muito ruins. E assim, o suicídio, hoje em dia, né, no ano de 2024, as pessoas ainda têm um estigma, um tabu, um preconceito. Isso foi muito quebrado pós-pandemia. Mas assim, quando eu comecei o projeto, que foi em 2017, 2018, as pessoas não falavam sobre, né? Então era aquele preconceito, aquele tabu. E eu quebrei isso na sociedade, assim, digamos, a nível estadual, quando eu comecei o projeto. Foi um projeto que teve uma visibilidade até nível nacional, que foi lá na Ponte Newton Navarro, né? E eu não fiquei só na Ponte Newton Navarro. O projeto Ponte da Vida, ele se transformou em palestras, é o meu trabalho voluntário em escolas, instituições, porque eu digo a todo mundo que uma coisa que a gente tem de muito valiosa, e que às vezes as pessoas acham que o servir
é você oferecer algo material para o outro. Isso muitas vezes é essencial, né? Tem pessoas que passam fome e necessidade, mas a gente tem algo que é extremamente valioso, que é o nosso tempo, a nossa disponibilidade. Então, eu estou ali dedicando A sua dedicação aqui. o meu tempo para falar sobre valorização à vida, para falar sobre esse tabu que hoje a gente tem acesso à informação, mas muitas vezes continua sendo preconceituoso, de achar que ir para um psicólogo ou um psiquiatra é coisa de doido, né? Que nem, não precisa. E a gente tem que entender que todos nós estamos suscetíveis, em algum momento, adoecer emocionalmente ou mentalmente, assim como adoecemos fisicamente, né? E que não tem, pelo contrário, a gente tem que agradecer por ter a oportunidade de estar em contato com esses profissionais, porque a realidade de muitas pessoas é não conseguir chegar. Porque as políticas públicas voltadas a essas questões são extremamente ineficazes e falhas, né? Então, assim, é entender que temos essa missão, esse propósito, e o que a gente deixa em vida é isso. É o nosso legado, né? Como pessoa. Então, eu tenho isso muito forte dentro de mim, do que eu quero deixar nas pessoas e não para as pessoas, né? Como eu quero ser lembrada. Sim. E aí, Leilinha, falando assim, você tá agora nesse projeto, né, da política e tudo, mas a sua formação é de profissional de educação física. Só que aí eu acho que isso tem tudo a ver com tudo que você faz hoje, né? Verdade. Porque o exercício físico é um autocuidado. É um autocuidado. Menina, Total. eu prescrevo para minhas pacientes exercício físico. Isso é tão receita. interessante que, assim, vai fazer esse ano, são 15 anos, né? Que é a idade de Lívia, que eu tô formada. E quando eu me formei, a educação física não era uma profissão valorizada. De jeito nenhum, né? E hoje a ciência vai mostrando, né? Cada novo estudo em diversas áreas da medicina mostra o impacto do exercício físico para a nossa remédio, saúde. para tudo. Né? Então, assim, hoje os profissionais de educação física, eles têm uma extrema importância, são valorizados, né? E a gente tem que entender que se a gente cuida da promoção da saúde, prevenção, a gente diminui a superlotação em hospitais, em UPAs, né? Sim, com certeza. Entender que é preciso investimento na prevenção e promoção para que a gente possa impactar esses outros sistemas. A maioria das suas alunas eram mulheres? Sim, ainda Você ainda são. tem aluna? Tem, hoje eu tô com um espaço de saúde, né, que se chama Viva Leve, que é como se fosse um estúdio. Sim. E lá Mas é com você? É comigo. Você tem tempo? E tem Que hora outros... você vai? Não, agora eu tô com outros profissionais, né, me ajudando. Mas no início era só eu. É meu bebê, tem 1 ano e pouquinho, Viva Leve, né? Já é um projeto antigo, mas de espaço físico tem 1 ano e pouco. E lá, toda essa minha vivência como profissional me fez idealizar o Viva Leve nesse sentido de como a gente tem que cuidar do outro, do ser humano, de uma forma integrativa. Então, não sou só eu, profissional da educação física, e as pessoas que estão comigo também profissionais, né? Que trabalham lá. Mas tem uma psicóloga e tem uma nutricionista. Ah, que legal. Essa relação de mudança comportamental. Porque Sim, ninguém mudança está de estilo de vida. sedentário ou acima do peso ou obeso porque quer. Existe todo um fator comportamental por trás que a gente precisa trabalhar para que essa pessoa mude os hábitos e não tente e recomece, se frustre, ou só por uma relação de mudança estética, corporal, não. É fazer com que ela enxergue saúde, né? que essa mudança de hábitos, ela vai impactar em tudo na sua vida. Tudo. Inclusive na fertilidade, que é o que eu mais Pois falo é. para as minhas pacientes, né? Às vezes elas fogem um pouquinho, querem fugir, né? Ai, não gosto de exercício, não faço a dieta. Eu digo assim, que isso não é determinante, porque se fosse assim, Pois é, só quem era bem treinava mais fácil, engravidava, não é? Mas é muito importante você estar bem, porque exercício físico melhora a autoestima, melhora a libido, melhora sono, melhora ciclo Além de menstrual. mudar toda a relação fisiológica, melhora a saúde emocional dessa tentante que sofre melhora a tanto, sua né? relação com seu companheiro, sua companheira. Porque é uma trajetória, você mais que ninguém sabe, porque é a sua vivência, que é um desgaste emocional e psicológico para essa mulher, né? Então, assim, o exercício, ele entra nessa válvula de escape positiva, nesse remedinho natural que vai fazer com que Viciante. ela... É o que eu digo, é viciante. Essa aqui me dava trabalho, viu, gente?
Vou falar. Ei, mas eu não dou mais, não. Ela não sabia? dá, não, Sou você é outra viciada. pessoa. Mas mesmo na rotina, eu peguei na época que ela teve Luiz, depois veio o Pedro. Ela tava grávida, né? Não tinha filhos, a gente treinava. Aí Foi, aí eu você- treinei na gestação de Luiz. E depois- Foi ótimo, mas depois eu desandei. Foi. Aí na de Pedro eu mal treinei, na de Júlia nem. Mas eu lembro, Luiz já grandinho, Pedro ainda bebezinho. Eu lembro que eu ia dar aula pra Malu de 9 horas da noite. Depois de um dia todo de trabalho com 2 filhos pequenos. Às vezes eu mandava mensagem, tô chegando. Ela mandava uma mensagem, eu nem lia, porque eu sabia que ela ia desmarcar. Aí, como eu já tenho intimidade, eu chegava na casa dela, dizia, bora. Porque é isso, né? E assim, o legal de você ter um profissional pra auxiliar. E um dia desse, Hélio disse, ele me viu fazendo um agachamento, ele, rapaz, tá fazendo bem direitinho. Eu vou, boa Quando você, professora. quando você treinava com Leila, não era assim não. Eu fiz, agora eu sou viciada, porque Pois agora eu é. sou rata de academia. Agora ela acorda de 5 horas da manhã e tá na academia. Não, porque a hora que eu tenho, Leilinha, falando dessa correria de vida, é isso, o povo diz, como é que você dá conta? Gente, é porque eu treino 5 horas da aquele horário, manhã. não dá tempo, né? Eu tô aqui só o papel, É. porque essa semana inteira acordando de 4h30 da manhã e trabalhando o dia inteiro e muito cansada, enfim, mas é prioridade. É prioridade. É justamente quando você muda esse olhar de que aquilo é uma prioridade, você encontra o tempo. Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. Cada um na sua realidade de mundo, né? Com suas correrias, com suas demandas. Mas quando a gente trata e coloca aquilo como prioridade e cria o hábito. Não é assim, você... E eu digo assim, para criar um hábito, você tem que focar em micrometas. Eu quero eliminar 10 quilos, certo? Isso vai demandar um processo. Mas vamos metas semanais, metas diárias. Porque quando você pensa só lá no resultado, só no foco muito final... distante. Fica muito distante e você acaba se frustrando, parando, e toda essa relação vai criando um trauma, né? Daquelas pessoas que vão tentando e nunca conseguem dar continuidade. E o mais importante, você olhar e focar nas mudanças do seu dia a dia. Da sua vida, como Sim. você falou, né? O quanto você vai ser uma pessoa menos ansiosa, mais produtiva no trabalho, como sua libido melhora, como a sua relação com seu parceiro melhora. Autoestima. Você vai melhor no banheiro. Gente, tudo cabe, toda muda roupa fica bonita. Muda tudo. Não é verdade? Muda tudo, né? Assim, eu digo que a relação de autoestima da mulher não é só você se olhar no espelho e se achar linda, maravilhosa, gostosa. É você dedicar tempo de qualidade pra si. Nem que seja 20 minutos, Porque vai ter um 30 dia que minutos. você não vai se achar bonita, E é normal. né? Normal. Você vai... Mas é você dedicando tempo de qualidade para si, esse processo de autoestima, de autocuidado, faz com que você se sinta uma pessoa realmente preparada. Mais né? autoconfiante, Mais autoconfiante né? para enfrentar os desafios que não são poucos na vida da mulher, né, gente? E, assim, é complicado, sabe? E o que eu percebo muito dos meus casais, né, que eu atendo, como é importante que eles estejam no mesmo caminho, né? Assim, Pois é. você perguntou de Hélio, né? Se Hélio estava treinando. Hélio me deu trabalho, né? Bastante. A mim também. Né? Porque não queria Coitado, treinar. nem sabe o que a gente tá falando dele aqui Não, mas ele vai horrores. assistir. Te amo, amor. Né? Nada pessoal. Mas assim, porque um estimula o outro. Pois é. Né? Então, assim, hoje em dia a gente até treina alguns dias a gente treina junto, outros não. Mas é diferente, né? Porque quando você tá junto, querendo ou não, o outro vai dizer, ai, tô com preguiça. Não, mas vamos. Vamos, tô lhe esperando, bora. Então, o casal, ele tem que ter também essa noção de que um pode ajudar o outro, né? Às vezes tem um que gosta mais de academia, o outro gosta Isso. menos. Então, eu sempre oriento isso. Se você quiser treinar junto, treine pra ajudar. Entender Mas também que tem casal que não. Prefiro treinar só, que é o meu momento. Eu adoro treinar só. Escutou, né, Ellie? Porque é o meu... Porque, gente, quando eu tô na academia, é o meu momento. Aí, às vezes, você tá lá com ele, treinando com ele, aí começa a falar das coisas que tem que resolver, das crianças, né? Sim. Acaba que os Aí, às assuntos vezes, vêm, né? Aí deixa de ser seu momento, mas é extremamente importante. Nós somos produtos do meio, né? Então, assim, as pessoas que a gente convive, quem é a pessoa que você mais convive? É seu parceiro. Né? O seu ambiente de casa. Então, assim, está os dois nessa conexão, nessa ligação de autocuidado, né? Mesmo sabendo que nem sempre vai ser tudo 100%, aquele jeitinho que a gente idealiza. Mas é entender que sempre vai ter que existir aquele recomeço. Seja no dia você tem que recomeçar, seja semanalmente, né? E
postergando, deixando para depois, né? E sempre empurrando com a barriga esse processo de autocuidado. E aí, Leilinha, falando assim do exercício, você já teve, hoje em dia você faz menos, né? Mas você já teve muita aluna grávida treinando? Muitas. Inclusive eu fui meu estudo de caso, né? Que eu brinco que como eu engravidei já perto do final do meu curso, eu fiz o meu TCC sobre exercício físico e gestação. Sério? Olha aí. E assim, treinei. Que é a grande polêmica, E, né, gente, hoje em dia é menos polêmico, né? Assim, as profissionais, a ciência, né? Tem todo um estudo de trajetória desde então. Mas há 15 anos atrás, eu era assim, fuzilada com olhares na academia. Tipo assim, meu Deus, que irresponsável. Tipo assim, treinando grávida. E treinei até 10 dias antes de ter Livinha. Treinei e foi uma gestação extremamente tranquila, saudável. Eu fazia tudo. Tipo assim, eu fui pra maternidade como se... E na gestação de Luiz, eu treinei a gestação inteira com você. Foi. E foi super tranquilo. Aí na de Pedro foi médio e na de Júlia, 0. Na de Júlia, eu tive diabetes gestacional. Foi mesmo. Usei insulina. E não fiz nada de exercício. Você aumentou muito de peso, não foi demais. Nada? Eu lembro. 22 quilos. Na verdade, eu engordei 22 quilos em cada gestação. Caramba, como é que pode, gente? E agora tá igual uma tripa. Diga aí. Porque a pessoa volta, Leilinha. Por isso que o povo diz, não volta, não volta. Não volta a ser o que você era. Nem por dentro, nem por fora. Não, isso aí é... Mas você volta melhor. Verdade. Né? E aí, essa questão da gestação, do treino na gestação é uma polêmica até hoje, né? Hoje em dia tem vários profissionais que fazem só grávidas, né? Isso, se especializam, né? E assim, é interessante que você entenda que o processo de treinar durante a gestação é algo que é sinônimo de saúde. Não é porque você tá grávida que você... Não, gravidez não é doença. Não é gente. doença, mas também não é um atleta de alto rendimento, né? A gente tem que entender que a gestação é um estado que dedica o cuidado. Então, assim, evitar atividades... Óbvio, se você é uma esportista, né? A gente vê mulheres no crossfit, não sei o quê. Eu não recomendo. Eu, Leila, não recomendo e nem treino as minhas gestantes, que eu treinei durante toda essa trajetória, com atividades que possam oferecer algum risco. Uma mulher que está se pendurando numa barra, ela pode cair despencada ali. Isso é um risco, né? Então, atividades de luta, a própria corrida de rua, assim... Pode, mas você está... É um risco. Correndo risco. Então, assim, é pensar que é um estado que dura ali 9 meses e que você está pensando no foco da sua saúde, não só sua, mas do bebê. E entender que algumas adaptações precisam ser feitas. Então, por isso a importância de você estar sendo acompanhada por um profissional. Por exemplo, a gestante tem uma temperatura mais elevada do que uma pessoa que não está gestante. Então, às vezes, um ambiente muito quente de exercício que você está praticando atividade pode... Passa mal. Eu passava muito mal. Minha pressão era baixíssima, então eu andava com um salzinho na minha bolsa. Até hoje minha pressão é baixa, é normal, mas na gestação, então... Então, assim, entender que a frequência cardíaca do bebê ela é mais elevada do que da mãe. Então, assim, atividades de alta intensidade também não é aconselhado, né? Assim, então... Controlar sempre a frequência. Controlar a frequência cardíaca, né? Então, por isso é legal, é importante você estar com um profissional que realmente trabalhe para que você não tenha os malefícios, né? Digamos assim, do exercício físico, mas tenha só os benefícios, que é justamente você... Eu lembro que eu tenho uma hiperlordosezinha, né? Então, assim, na gestação, minha lombar doía muito. Só que enquanto eu estava fazendo exercício, eu era muito jovem, né, gente? Eu tinha 21 anos. Mas eu fui esportista a minha vida inteira, de ginástica. Então, assim, quando a gente fala de esporte de alto rendimento, não é sinônimo de saúde, né? Seu marido que é ortopedista sabe. Então, assim, é entender que eu, até hoje, eu tenho algumas coisas, mas porque eu sou uma pessoa saudável, que eu tô sempre mantendo ali a musculatura forte. Mas você diz isso pela ginástica olímpica? Pela ginástica. Será que eu tenho também por causa disso? Porque eu fui ginasta há 7 anos, né? Eu fui da 5ª série até o pré. Você minha tem vida o quê? inteira, coluna, tipo, o joelho, os craquezinhos dele. Nada demais, mas assim, aquele desgaste que é realmente de uma trajetória que eu treinava 4 horas todo santo dia, de segunda a sábado. Assim, é um volume muito alto, né?
Então, quando eu parei os 10 dias, mais ou menos, justamente por medo, porque naquela época, hoje em dia, a gestante treina até parei, né? Assim, então o povo ficava naquela, não, pare que você já tá com 39 semanas, que não sei o quê, não é? 38 semanas. Aí eu parei, nos 10 dias antes que eu parei, menina, eu sofri demais. Muito, porque eu sentia, o meu corpo sentiu falta. É demais quando a gente não treina. Então, assim, eu recomendo demais. Treinei diversas, mas assim, se você... O ideal é engravidei, vou virar um atleta. Não, gente. Você tem que fazer uma preparação, é justamente ir mudando esses hábitos para que quando você esteja gestante, você dê continuidade e tenha uma gestação saudável. Tem muito paciente, assim, eu tenho muita paciente de tratamento, né? Paciente de fertilização. Muitas não ficam confortáveis em partir logo para um exercício, né? Eu sempre deixo muito à vontade a paciente. Então, tem paciente que vai dizer assim, não, doutora, eu prefiro não começar exercício agora. E aí, tudo bem. Porque se você for para um exercício e acontecer qualquer coisa, você vai colocar a culpa no exercício. Então, não vá. Né? Então, a própria paciente, ela tem que ter essa autonomia. E assim, importante, procurar um profissional que esteja capacitado. Né? Tem grandes profissionais aqui em Natal. Isso é extremamente importante. Né? E se não for, vá fazer uma atividade que tenha um menor impacto, como o Pilates, como a hidroginástica. Eu fiz hidroginástica quando eu estava gestante. Gente, eu peguei a versão a Pilates. Foi? Perdoe, gente, do Pilates. Mas é porque eu só fiz Pilates durante a gestação. Então, hoje em dia, eu não consigo fazer Pilates. Porque, pra mim, eu tô grávida. Então, assim, mas o Pilates pra grávida... excelente. Pra não grávida também. Pois é. Né? O Pilates tem excelentes benefícios. Mas pra gravidez é muito bom. E o Pilates, ele pode ser bem pesado, né? Justamente. Eu lembro uma vez que eu treinava musculação bem pesado. Porque hoje eu treino realmente no foco de saúde. Você treina bem menos, né, Bem menos. E assim, não é aquele volume, intensidade. Nessa época eu treinava pesadão mesmo. Aí eu fui fazer uma aula de Pilates com uma amiga minha. No outro dia eu não andava. Porque é um estímulo diferente, né, do que eu fazia. Mas não tem isso de que Pilates é leve. Pelo contrário, é maravilhoso, é essencial. E principalmente para gestante. Para gestante, com certeza. E aí, assim, tem muita gestante... Eu faço bike, por exemplo. Tem muita gestante fazendo bike. Pois é. Né? Então, são pessoas que já estavam e vão continuar. Então, cada pessoa, gente, vai ter Não existe generalizar, né? Porque tem... fulaninha... tá treinando, fazendo crossfit. Mas vamos avaliar cada entender que cada profissional, ele vai estar lá adaptando para aquele momento. Ela pode sim fazer crossfit, ela pode fazer uma luta, mas que ela não vai conseguir, o ideal, né, é que ela não faça algumas atividades dentro daquela modalidade que ofereçam risco durante e nem muito impacto, essa fase, né? Então, assim, é pensar que você tá ali gestando uma vida e que merece todo o cuidado e que se você... Acho que o que acontece muito assim, às vezes tem aquela pessoa que é muito viciada em determinada modalidade e acha que durante aquele período ela vai ter que ficar, mas, gente, é uma fase. Passa, né? Adapta ali. Você fica sem beber. Pois é. Fica sem botox. Socorro. Gente, é sério. Imagina você que teve... Você foi um atrás do outro, né, Malu? Não, eu tive 3 filhos em 3 anos. Meu pai amado. Diga aí. Filha, ela demorou... Não, quando Júlia nasceu, Luiz regrediu e voltou a usar a fralda. Foi mesmo? Foi. Porque assim, quando Pedro nasceu, Luiz estava desfraldando, aí regrediu. Aí, quando ele estava desfraldando, Júlia nasceu. Aí, eu fiquei com 3 crianças usando fralda. Ou seja, Luiz tinha 3 anos e Júlia nasceu. Em 3 anos, eu tive 3 filhos. Minha nossa. Né? Então, assim... Imagina se você, na sua demanda de tudo, não priorizasse o autocuidado, o exercício físico. Por isso que eu digo, o mundo cai, minha gente, lá em casa. O mundo tá virado e eu tô na academia. Principalmente focando na sua saúde mental e emocional. Porque quando a gente fala de mulher e mãe, maternidade, entra muito nessa questão da culpa, da autocobrança. Porque essa autocobrança, ela, além de ser interna, é externa. Às vezes, não tô dizendo que são todos, mas às vezes tem aquele marido, né? Aquele parceiro que falam... Pessoas próximas que julgam, né? E não entendem que esse autocuidado da mulher vai fazer com que ela seja uma mãe mais
presente, né? E assim, que tenha aquela dedicação e vitalidade para aguentar o rojão que é a maternidade, né? Assim, então, assim, é entender que a saúde é o foco de você ser uma pessoa melhor para quem você ama. Sim, né? E é isso que eu digo às minhas pacientes que estão na infertilidade, né, tentando. Eu digo que a infertilidade é um treinamento para a maternidade, né? Porque a gente treina para a gente entrar naquilo da maternidade, que é o quê? Que é uma coisa que a gente não controla. A maternidade não controla. Nada. Você tá aqui, seu filho adoeceu amanhã, você desmarca tudo para ficar com ele, né? Então, assim, a infertilidade é isso. São imprevistos que acontecem, são coisas que você não controla. Pois é. Do mesmo jeito é a maternidade. Então, do mesmo jeito é o autocuidado. Você já deve começar esse autocuidado na infertilidade. Por quê? Porque se você engravidar melhor, você vai ter uma maternidade melhor. Pois é. Né? Então, esse autocuidado já começa desde a Entender tentativa. que não é porque nos tornamos mães que a gente precisa se anular. Né? Acontece muito essa questão da culpa, porque como se a gente estivesse ali se cuidando, às vezes porque eu dedico 30 minutos, 1 hora para ir na academia ou fazer qualquer atividade, ou porque eu vou no salão de beleza para me arrumar. Ai, meu Deus, mas eu poderia estar fazendo tal coisa, eu poderia estar com meus filhos, eu poderia estar, né? A cabeça da mulher e da mãe, ela não para nunca, né? Então, assim, respira, tira um pouco dessa carga. De mãe e de empresária, feito então, nós. Não, né? feito várias coisas, né? Várias versões no dia. Tem hora que você faz... Respira, vai dar tudo você faz, certo. eu só queria tomar um banho e me deitar. Eu olho silêncio. pra Lívia e falo, mulher, é tão boa a sua vida. Você tem uma mãe turista, né? Uma pessoa pra pegar e deixar você onde você quer. Tem alguém pra pagar suas contas, resolver suas coisas. Né? A vida da criança e do adolescente é tão maravilhosa. E às vezes eu digo assim, eu só queria silêncio. Porque uma casa cheia de crianças, no mínimo, é barulhenta. Eles brigam muito? Demais. Os 2 meninos brigam demais. E Julinha veio pra... Principalmente porque a diferença de idades, né? De idade é muito pouca. Mas irmão é... Mas é muito bom, e gente. você, esse desejo... Eu vou entrar como uma entrevistadora agora, né? Bora, repórter. Porque a política é ela, né, gente? Então vamos. Esse desejo de ter muitos filhos, de ter uma casa grande, é porque você foi filha única? Às vezes eu acho que sim, sabia? Não é? Eu adoro Eu não casa cheia. imaginava você mãe de 3. Quem me conhece assim há mais tempo, meus amigos de faculdade, meus amigos de residência, quando eu era solteira, disse, Malu, não acredito que você tem 3 crianças. Tem. Não sei, é o que eu digo, Leilinha, às vezes é a virada de chave. Toda mulher tem a sua. Você foi mãe muito cedo. Pois é. Mas a mulher, ela tem uma idade de virar a chave da maternidade. E você mesmo... Tem mulher que nunca vira. Você mesmo pergunta, e aí, vai ter outro filho? Não, Malu, pra mim... toda vida que me encontra, ela faz essa pergunta. Eu digo, não, Malu. A minha já tá porque uma por moça. mim, gente, todo mundo engravida, todo mundo fica cheio de filho, uma reca de menino. E às vezes as minhas pacientes dizem, ai, doutor, se forem 2, eu fiz, pode me dar um que eu crio. Me dê um que eu crio. Eu adoro casa cheia. Adoro. Assim, eu tenho 3 e vivo cheio de criança. Os amigos e não sei o quê. É muito bom, gente. Não, eu também, eu amo. Eu já tive. Dos outros, né? Não, mas eu já tive até um tempo, assim, eu ainda tinha aquela vontade, que ela vinha, mas passava, sabe? Hoje eu já tenho mais, assim, certeza de que, óbvio que se eu engravidasse, eu não ia, né? Eu ia ser uma bênção. Mas, assim, eu penso muito na minha realidade de vida agora. Né? E por ter sido mãe muito jovem, o quanto eu precisei me adaptar, abdicar. Porque, assim, eu me formei e fiquei 1 ano. Me formei, fiquei 1 ano sem trabalhar. Dedicada só à maternidade e a ser dona de casa, entendeu? Então, assim, a questão da independência financeira como foi isso, gente? Como mulher é algo Essa mulher... Pois é, imagina. Então, a questão da independência como mulher é algo que é muito forte em mim, que eu não quero abrir mão. E eu sei que se eu vier a ter outro filho, acaba que isso também vai dar não uma... Não tem como. Né? São escolhas. São escolhas. Aí o pai da minha filha teve filho, ela já tem um irmão, então assim, tá tudo certo. É isso, Leilinha, acho que é isso, né? Conversamos, foi ótimo. Adorei. Gente, só assim pra gente se encontrar. Pois é, só ela me convidando pro podcast, aí ela vai convidar de novo pra gente vir. Gente, é o primeiro podcast que a convidada não é uma médica. Que chique, né? Olha aí, tá vendo?
Acho que é isso, né, Leilinha? Muito obrigada por ter vindo. Foi ótima a nossa conversa. Falamos de tudo, né? Maternidade, até os meus podres aqui, Leilinha falou. Claro, né? A amiga foi me convidar, é isso, É gente. isso, Podcast. calada que eu não fico. Pois Né? Hélio tem que assistir depois pra ver, viu? Gente, então finalizamos mais um episódio. Não deixem de assistir. Toda semana a gente tem episódio novo. Quem ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui nesse canal, já segue lá nas redes que tem muito conteúdo para vocês.